Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Conte Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje eu vou mostrar para vocês o teste preliminar de um cruzamento de médias para o semanal bastante utilizado, que é o cruzamento das médias exponenciais de 9 e 21 períodos. A estratégia que eu vou mostrar hoje, ela foi sugerida no YouTube e em um dos últimos vídeos, um inscrito sugeriu ela nos comentários para que eu testasse e, de fato, são duas médias bastante populares, bem utilizadas, e ele pediu para testar no semanal, né? A sugestão dele foi no semanal. Então, vamos dar uma olhada para ver se a forma básica dessa estratégia já tem ali um resultado legal e se vale a pena trabalhar em cima dela para tentar otimizar ou aperfeiçoar o resultado dela ou não. Vou compartilhar aqui minha tela. Primeiro eu vou mostrar para vocês como que ela funciona, tá? É uma estratégia extremamente simples, baseado em duas médias móveis. Então eu plotei aqui no gráfico, usei aqui o gráfico da VEG só de exemplo, né? Eu tenho aqui uma média verde e tenho uma média azul. As duas médias são médias exponenciais. A média azul é uma média exponencial de 9 períodos e a verde é uma média de 21 períodos. Só isso, tá? Uma média de 9 e uma de 21, ambas exponenciais. Como que é o sinal de compra? Eu vou dar um zoom aqui. Pronto. Nós podemos ver que nessa região aqui, as duas médias elas se cruzaram, né? A média mais rápida, que é a azul, ela cruzou para cima da média verde, que é a mais lenta, né? A 9 ficou acima da média de 21. Esse cruzamento indica um sinal de compra, tá? Então, esse candle branco aqui foi o candle que fez cruzar as médias, né? Que puxou a média mais rápida para cima e concluiu o cruzamento. Elas estavam se aproximando e finalmente com esse candle aqui o cruzamento foi concluído. Assim que nós identificamos um cruzamento desse, a gente compra logo na abertura do próximo candle. Aqui, como a gente está trabalhando com gráfico semanal, essa abertura ela vai acontecer na segunda-feira de manhã, né? Exceto se segunda for um feriado e não tiver pregão, né? Mas normalmente é na segunda pela manhã. Bom, a gente compra aquele papel e a gente vai ficar posicionado nesse papel enquanto a média de 9 períodos estiver acima da 21, tá? Como são duas médias aí com uma velocidade razoável, né? 9 e 21 não são extremamente rápidas, mas também não são muito lentas, e a gente está falando aqui de gráfico semanal, acaba que essas posições, né, essas operações, elas vão durar semanas e provavelmente alguns meses, tá? Então são operações longas de position trading. Então a compra foi feita nesse candle, tá? E a gente vai ficar comprado, comprado. Olha só, enquanto a média azul estiver acima da verde, a gente fica comprado, tá? E olha o que que aconteceu aqui, tá? Esse candle preto puxou a média de azul para baixo e houve um cruzamento novamente. Dessa vez cruzou para baixo, indicando o início de uma tendência de baixa. Então isso aqui é o nosso sinal de saída. Cruzou para baixo, vamos sair na abertura do próximo candle, né? Ou seja, logo aí na segunda-feira pela manhã, tá? Se a gente afastar o gráfico, vamos ver que nem todas as operações dão lucro, né? Como todo sistema, né? Então tivemos um prejuízo aqui, outro prejuízo, aqui tivemos um lucro, aqui tivemos um prejuízo, mas olha só, quando, quando acontece uma grande tendência de alta, nós conseguimos surfar essa tendência. Viemos aqui de uma sequência ó, de 3 stops, mas os 3 stops foram bem curtinhos, ó. Dá para ver na diferença aqui de tamanho, né? Comprou aqui, vendeu aqui, comprou aqui, vendeu aqui, comprou aqui, vendeu aqui. 3 stops seguidos, mas foram stops curtos, tá? Isso aqui é típico de um seguidor de tendência. O número de stops é grande, mas são stops curtos. E quando pega uma tendência boa, olha o tamanho dessa tendência, né? Foi uma operação extremamente longa também, né? Começou lá em junho de 2019 e terminou em abril de 2021. Foram quase 2 anos de operação, né? A VEG aqui numa forte tendência de alta, nem mesmo em 2020 aqui, ó, na pandemia, nem mesmo em 2020 deu saída, né? Pode ver que as linhas não cruzaram, tá? Não houve um cruzamento indicando saída, só foi cruzar aqui na frente. Tá? Então foi uma operação aí de quase 2 anos, né? Então é para pegar mesmo aquelas grandes tendências do mercado. Bom, como eu sempre falo, não dá para a gente tirar uma conclusão baseado em meia dúzia de sinais, então a gente precisa fazer um teste sistemático com mais
sinais. Então, eu fiz aqui um backtest de carteira com todos os papéis do IBXX, tá? Vai dar aí 100 papéis ao longo de 10 anos, simulando uma carteira, entrando com 10% em cada entrada. E o resultado foi isso daqui, ó. Vou ampliar aqui para vocês. Puxar aqui. Pronto. Isso aqui é a curva de capital, tá? De um backtest de carteira, simulando aqui 100 mil reais iniciais, dividindo o capital em 10 papéis e reinvestindo os lucros, tá? Então a gente consegue entrar em até 10 operações ao mesmo tempo. Se tiver mais de 10 operações, aí a gente fica de fora nas outras, tá? Assim que foi feito o backtest. Qualquer papel do IBXX atual que deu entrada, a gente entrou aqui nessa simulação. Então a gente pode ver aqui que pegou um período ruim, isso aqui foi o final daquele último bear market lá de 2015, né, comecinho ali de 2016, né, 2014 também, 14, 15, até a virada ali em 2016, tá? É, épocas de bear market de fato, seguir tendência costuma trazer prejuízo, né? A gente consegue ver isso daqui, né? Foi quando aconteceu o drawdown. 2016 veio uma tendência de alta forte, né? E teve até uma consolidação mais recente, mas essa estratégia aqui ela não consolidou, tá? Isso aqui, inclusive, é até raro, tá? Foi até surpreendente aqui ela não ter consolidado tanto aqui no período mais recente, tá? Ela chegou a dar uma consolidação aqui, mas já rompeu o topo aqui no lucro, tá? Então, é uma curva assim. São poucas operações, tá? 172 operações dentro do backtest. Dá para a gente aumentar o número de operações aqui, se dividir mais o capital, que aí a gente pega mais operações, tá? Mas a ideia aqui é só fazer um teste preliminar. O drawdown não é um drawdown tão significativo aqui, ó. Se a gente vir em resumo, drawdown de 24%, tá? Mas assim, também não é uma estratégia muito boa, tá? Isso eu estou falando a forma tradicional, a forma básica dela. Por quê? Porque o lucro dela é um lucro relativamente pequeno, tá? Ela entregou aqui uma variação de 132% nos últimos 10 anos. 132% foi mais ou menos o que o Ibov se movimentou nesse período, ficou muito próximo do que o Ibov se movimentou nesse período. Então, não foi uma estratégia que bateu o Ibov nos últimos 10 anos. Tá? A única vantagem de operar isso aqui em cima do Ibovespa foi realmente o drawdown. Tá? Nós tivemos drawdown aí de mais de 40% no período, enquanto que a estratégia sofreu um drawdown aqui de 24%. Lembrando que o Invest Charts ele só considera o drawdown de operações fechadas, né? Então, enquanto a operação está aberta, se o preço vai lá embaixo e volta, ele não considera aquele drawdown, tá? Tem que estar bem ciente do funcionamento de cada plataforma para entender exatamente o que ele está mostrando, né? Então, esse drawdown aqui ele não mostra o intradiário ali, né? Enquanto você não encerra a operação. Então, de fato, o calor no período que o trader passou, ele foi maior do que isso, tá? Mas imagino que mesmo assim ainda tem ficado bem aquém aí dos 40% da bolsa. Então, foi um drawdown menor, mas o lucro foi o mesmo, né? Então, assim, se fosse para operar essa estratégia exatamente dessa forma, somente o cruzamento de 9 com 21 não valeria a pena. Agora, é uma estratégia que vale a pena a gente dar uma mexida nela, né? Até porque eu gostei muito desse período mais recente, né? A maioria das estratégias de tendência, né, desde ali de 2020, 2021, que elas estão lateralizadas, e essa não, ela apresentou um lucro, tá? Inclusive, na verdade, o lucro da estratégia ele foi até maior. Essa curva, ela não considera as operações que ainda estão abertas. E como eu acabei de falar, as operações aqui na estratégia são longas. A gente pode ver nessa outra aba aqui que mostra quais são as operações abertas. A gente pode ver que tem umas operações aqui, ó, por exemplo, essa principal aqui, ó, de Pomo 4, que ela foi aberta em janeiro de 2023, ou seja, tem mais de um ano de operação e até hoje não fechou. E ela não está contabilizada naquela curva, porque é uma operação que ainda está aberta. Ó. Pode ver que tem várias operações abertas, né? Tem umas 10 operações abertas, só duas estão no prejuízo. Né? Aqui tem mais, se a gente somar tudo aqui, tem mais de 70 mil em lucro aqui que não está contabilizado. Se a gente for jogar esses 70 mil aqui, o lucro, né, aqui parou em 230, então iria até a escala aqui, até 300 mil, tá? Ele sai da escala, então o lucro iria cá para cima, tá? Aí sim bateria o Ibov, teria uma rentabilidade acima do Ibov. Se a gente considerar as operações abertas, aí de fato bateu o Ibov, tá? Não foi assim muito além do Ibov, tá? Mas bateu, tá? Mas bateu. Então assim,
Um simples cruzamento de média, né, gente? É um indicador mais simples que tem. Pode trazer uma boa rentabilidade se for bem trabalhado, né? Dá para colocar algum filtro aqui? Sim, a gente pode trabalhar com filtros aqui dentro para tentar otimizar esse resultado. Inclusive, né, de curiosidade, eu testei também essa estratégia, embora ela seja para o semanal, eu testei ela no diário. Vou até mostrar para vocês. Vou alterar aqui, ó, diário e vou rodar de novo, tá? Porque no diário também ela apresentou um resultado bem parecido, tá? Até um pouquinho melhor. Olha só, isso aqui é no diário, tá? Então a gente teve aqui um drawdown, qual que foi o drawdown? Ó, 30%, foi um drawdown um pouco maior, mas o lucro, ó, 215%, tá? Contra 130 lá do outro, tá? Então foi um lucro significativamente maior. É uma curva mais ou menos estável, né? Ela chacoalha um pouco, mas no geral ela é mais ou menos estável. Lá no bear market ele sofreu, veio o bull market, surfou bem e mais recentemente aqui, ó, consolidou, mas já conseguiu romper aqui, já está no lucro, tá? Desde a última consolidação. E é um número de operações bem maior, né? 974 operações, mostrando uma significância estatística, né? Uma confiabilidade aí bem maior do que no semanal. Então, no diário também é uma estratégia que dá para a gente trabalhar mais um pouco e conseguir um resultado melhor. Só voltando aqui para o semanal, vou passar, vou mostrar para vocês o resultado individual ali por papel. Bom, então aqui a gente tem o semanal novamente, né? Se a gente vir aqui em backtest individual, mostra o resultado por papel, né? A gente pode ver, eu ordenei aqui pelo lucro, tá? A gente pode ver que a grande maioria dos papéis aqui deu lucro, tá? E menos da metade aqui que deu prejuízo, tá? Mais ou menos, né, deixar aqui no meio, é mais ou menos um terço, né? Falando por alto, assim no olho, mais ou menos um terço dos papéis fecharam no prejuízo e mais ou menos dois terços fecharam no lucro. A gente também pode levantar uma estatística em cima disso daqui, tá? Porque aqui nós temos todas as entradas, todos os trades de cada um dos papéis. Aí vai dar um número bem maior do que esses 172 trades aqui do backtest de carteira, tá? Aqui tem uma limitação que a gente só pode entrar em 10 ao mesmo tempo. Foi a limitação que eu coloquei, né? Para fazer um gerenciamento ali de posição. Mas aqui nós temos todos os trades. Então, se a gente somar tudo aqui, temos muito mais trades, tá? Agora, não sugiro para vocês operar somente esses primeiros aqui da lista, não, tá? Porque o número de trades por papel é muito pequeno, né? 11, 12, 12, 7, 12, é muito pequeno por papel. Isso aqui não te dá significância estatística para dizer que essa estratégia funciona melhor com esse papel, não, tá? É muito pouco. Se a gente tivesse pelo menos uns 100 trades aqui para cada papel, aí a gente já poderia pensar em alguma coisa assim. Mas com esse número aqui, não dá para fazer nenhuma seleção de papéis com base nesse histórico, não. Aqui é só para a gente ver o total mesmo, né? Somar tudo aqui e ver o comportamento da estratégia no mercado como um todo. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver uma outra estratégia que vocês conheçam aí, bem popular, famosa, quiserem ver o teste, só deixar aí nos comentários e a gente dá prosseguimento, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Bons trades para você e até mais.